Oi, gente! Eu sou a Luara. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de um tema que eu dei como nome A Boa Nova Esquecida. Fica aí comigo. Seja bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de estar fazendo isso, não esperava, realmente é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, ter um canal no YouTube. Enfim, tá sendo muito legal essa experiência, nós estamos aqui na sala da minha casa, sentado no meu sofá. Botei essas luzes que um amigo deu, Renan, muito obrigada, eu amei essas luzes, elas estão sendo maravilhosas pra mim. Botei os livros aqui pra deixar o ambiente mais bonito, mais colorido, que tava tudo muito, da mesma cor. Tô muito grata de estar aqui conversando com vocês. E é isso, se você gostar do vídeo, dá um like, se não gostar do vídeo, dá um dislike, mas eu vou amar todo mundo da mesma maneira, como eu amo todos. Desde já estou muito feliz com a sua presença aqui, mesmo que seja só uma vez, mas eu estou feliz da mesma maneira. Bom, vamos focar no assunto então. O título do vídeo é Uma Boa Nova Esquecida. Há um tempo atrás eu li um livro e eu comecei a refletir muito a respeito de um dos temas que ele abordava. E um dos temas que ele abordava é o assunto desse vídeo. E nessa semana que passou, na verdade aconteceram algumas coisas e eu tive presente em alguns ambientes fúnebres, que não é legal, mas é legal. Como Salomão fala, é melhor a gente ir numa casa que tem velório do que numa casa onde tem festa, porque se a gente tá num ambiente fúnebre, a gente começa a refletir sobre todas as coisas da nossa vida e onde a nossa vida vai acabar. Mas a nossa vida acabando aqui é só o começo da vida verdadeira que nós vamos ter com Cristo na glória. Bom, essa boa nova esquecida, ela tem sido negligenciada pela igreja dos dias de hoje, e isso é uma coisa, na verdade, até bem preocupante, porque ela é um dos temas centrais da palavra de Deus. Eu vou ler aqui uns versículos da palavra do Senhor com vocês. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Desde o ano passado, quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito, Deus trouxe conforto ao meu coração e trouxe paz e esperança naquilo que ainda virá. E num desses dias eu pude ouvir o Espírito falando, ministrando ao meu coração, que o nosso entardecer nessa terra, na verdade, é o amanhecer, é o começo de uma nova vida e a vida verdadeira no reino com Ele. Nesses ambientes que eu fui essa semana, que eu tinha dito no começo do vídeo, nesses 2 velórios que eu fui, Deus me fez refletir bastante coisa naquilo que virá. A gente tem vivido numa geração que tem pregado libertinagem, que tem pregado prosperidade e que na verdade tem esquecido das verdades fundamentais da palavra de Deus, e isso é muito triste. Eu acredito que Deus tem ficado bem chateado com esse tipo de coisa, e a gente tem esquecido de pregar sobre o poder da ressurreição de Cristo. Na verdade, a Bíblia fala nesse poder da ressurreição de Cristo, que quando a gente morre aqui, a gente vai viver na eternidade, mas um dia a gente vai ressuscitar com Cristo. E eu vejo essa geração, ela perdendo tempo com um monte de tipo de coisas, buscando as coisas da terra, buscando tesouros e guardando tesouros aqui na terra. E não, esse não é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é algo muito mais elevado e muito mais precioso. É trazer o reino de Deus para essa terra, é ser usado pelo Espírito de Deus para anunciar essas boas novas, esse poder dessa ressurreição de Cristo Yeshua. Ele vai vir, ele vai nos buscar, ele vai nos trazer vida eterna. Ele conquistou isso para nós na cruz. Na verdade, a gente não tem mérito algum com isso, mas foi ele que, através da morte e ressurreição dele, conquistou isso pra nós. Num desses velórios que eu fui, uma das pessoas que perdeu a pessoa ali que tinha falecido, a gente tava conversando bastante coisa a respeito do reino de Deus e das maravilhas, sabe, de Cristo e do poder da ressurreição de Cristo, e eu fui muito tocada mesmo. Eu sei que é até meio engraçado falar isso, porque a gente tava num velório e a minha vontade é sair correndo, pulando, gritando ali no meio da rua e gritando das maravilhas de Deus, sabe? A minha vontade é de sair gritando pela rua, pregando o evangelho, dizendo, gente, vocês não precisam ter minha morte. Cristo ressuscitou, Ele vai vir nos buscar. Nós não vamos morrer eternamente, foi o que Jesus falou. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E essa é a certeza mais poderosa e mais valiosa que a gente tem nessa terra. Essa esperança dos dias futuros, que na verdade não são dias futuros, porque a gente começa, na verdade, a viver a eternidade aqui. E essa pessoa que faleceu, essa outra pessoa estava me contando que ele morreu, na verdade, por causa de uma doença degenerativa, assim, bem complicada. Só que assim, gente, ele nunca perdeu a esperança da ressurreição, ele nunca perdeu a esperança em Cristo da vida eterna. Ele
orava todos os dias, mesmo doente, mesmo com dor, mesmo sem poder andar. Todos os dias ele orava, todos os dias ele clamava a Deus e o Espírito se revelava pra ele de uma forma assim tremenda. Eu tava ouvindo esse testemunho e meu coração tava assim explodindo, minha vontade de sair pulando. Alguns dias antes, algumas semanas antes, na verdade, dele partir, essa pessoa tava me contando que Deus deu um sonho pra ele. E nesse sonho, ele tava no céu e ele tava curado. E ele olhava pras mãos, ele olhava pros pés dele e ele dizia: meu Deus, eu tô curado. Ele tava numa sala de espera, toda branca, era o céu, né, obviamente, né, gente? A pessoa era cristã, né, vai pro céu. Alguns, se é que o Espírito habita em vós, fica a questão aí pra vocês, né? Mas é verdade, tô rindo de nervoso. Naquela sala que ele tava, ele olhava pras mãos, olhava pros pés dele e ele dizia: meu Deus, eu tô curado, que alegria, que lugar é esse? E um ser de branco chegava perto dele e disse pra ele que ainda não era a hora dele partir. Ou seja, tipo assim, Deus deu só um gostinho daquela alegria vindoura, daquela alegria futura que a gente vai ter, Deus deu pra ele. A eternidade, pessoal, vamos falar uma coisa aqui bem séria. A gente não vai começar a viver a eternidade depois que a gente morrer, entendem? A gente começa a viver a eternidade aqui, porque nós somos seres com espírito e com um corpo. A Bíblia fala que Deus soprou o espírito em nossas narinas e fez do homem ser vivente. Então a gente tá vivendo a eternidade aqui. Aqui é uma parcela mínima, onde a gente está sendo preparado por Deus numa batalha para viver a eternidade. E essa é a esperança do cristão, essa é a esperança que os pais da igreja, que Abraão teve, que os heróis da fé todos tiveram, que os nossos antepassados tiveram, a esperança que os cristãos do primeiro século tiveram, que era a esperança da ressurreição do último dia. Era a esperança de que a morte, ela não é algo ruim, mas ela é algo bom. Claro, tem que esperar o tempo de Deus, ainda vamos sair gritando aos quatro cantos que quer morrer, porque Deus tem os propósitos dele a cumprir na nossa vida aqui na Terra. Mas a morte, na verdade, ela é o caminho para a vida. A Bíblia fala o seguinte: a semente, ela tem que cair na terra, morrer e depois nascer de novo. Ela vai frutificar muito mais se ela morrer. Essa é a esperança que a igreja do primeiro século pregava e vivia, porque esse poder de Deus, esse poder dessa ressurreição de Cristo, ela só vem através daquilo que a gente vive, não só daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente pensa. Se essa verdade não fosse tão certa no coração daqueles cristãos da igreja primitiva, eles não iam ter entregue o corpo deles para morrer, para ser queimado, para ser comido por leões. Quantos gastaram a vida deles como uma vela em evangelismo, noite sem dormir? Tiveram alguns que morreram jovens porque eles trabalhavam na obra de uma forma tremenda. Por quê? Por causa desse poder, para anunciar aos quatro cantos da terra que Jesus morreu, mas ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele no último dia. É isso que Deus prometeu para nós. E a gente não pode duvidar daquilo que Deus falou através de Cristo e deixou na palavra dele. A gente morre em Cristo para então a gente viver. Por isso que Paulo pregou o seguinte: olha, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele estava vivendo o poder da ressurreição de Cristo aqui na terra. Ele sabia para onde que ele ia. Ele entendeu de verdade o poder da ressurreição. Charles Spurgeon, ele era considerado o príncipe dos pregadores. Na época dele, ele fez uma colocação que é muito válida também para os dias de hoje. Ele disse que existem poucos cristãos que creem na ressurreição. Galera, vamos pensar no seguinte. Pensa sobre isso. Pensa mesmo sobre isso. Se a gente cresce de fato na ressurreição, a nossa vida não seria totalmente diferente do que a gente tem vivido? A gente tem buscado as coisas da terra e Deus não nos chamou para isso. A gente passa horas em Instagram, a gente passa horas em Facebook. O Facebook tá meio parado, mas enfim, tem gente que usa. Snapchat, rede social, a gente passa horas dando rolês aleatórios e são coisas assim, sabe, que não fazem muito sentido. A gente tem que buscar viver a eternidade aqui, porque a ressurreição, ela é real e ela vai acontecer. O ofício do chamado apostólico, na verdade, um deles é pregar a respeito dessa ressurreição. E a palavra evangelho significa nada mais, nada menos que boas novas. São as boas novas que a gente nunca tinha ouvido, porque são coisas boas e são coisas novas. Então quer dizer que é uma notícia maravilhosa que a gente não tinha nem sequer pensado, imaginado que poderia acontecer. E essa promessa da ressurreição, ela vem desde os tempos eternos. É a gente saber que a gente vai ressuscitar no último dia para habitar com ele. Porque Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala que ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. E se nós morremos com ele a gente vai viver também.
A história de Abraão e Isaac, ela fala a respeito disso também. Isaac, como todo mundo sabe, né, deveria saber, ele é o filho que Deus prometeu a Abraão. Em certo momento, Deus pede para Abraão que sacrifique Isaac. Abraão deve ter levado um grande susto, porque ele deve ter pensado, gente, ele é o filho da promessa, como assim Deus pediu para eu sacrificar ele? Mas Abraão, sendo nosso pai da fé, ele não titubeou em obedecer à voz de Deus, e assim a gente tem que fazer também. E quando ele foi sacrificar Isaac, Deus proveu o cordeiro. Abraão considerou fielmente que mesmo que ele entregasse Isaac como sacrifício a Deus, Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos. Lá em Hebreus 11 fala isso aí. E Isaac, ele se tornou uma figura de Cristo, que levou, inclusive, a madeira para o seu sacrifício. A Bíblia fala sobre o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Se a gente parar para pensar, através disso a gente ataca brutalmente o reino das trevas. Por quê? Porque uma das maiores fortalezas que o diabo lança na mente da igreja e do mundo é o medo da morte. Mas quando a gente não tem mais medo da morte, quando a gente é livre desse medo da morte, através do poder da fé na ressurreição de Cristo, nada vai poder nos parar. A verdade sobre a ressurreição, ela nos liberta do medo da morte. E um homem e uma mulher livre do medo da morte, eles não temem mais nada. E isso é uma arma poderosa contra o reino de Satanás. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é poderoso, o quanto isso traz esperança para nós, o quanto isso é maravilhoso? Demais, demais, demais. É uma esperança viva que traz vida, que tira o medo, que lança fora o jugo, a esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele. Quando a gente entende e vive o poder dessa ressurreição, nós não temos medo de mais nada. A gente não tem medo daqueles que podem acabar com o nosso corpo. A gente não tem medo de ter pouco like no Instagram. A gente não tem medo de anunciar a verdade com intrepidez. Nada, nada. A gente não tem medo de nada, porque a gente entende que a nossa vida, ela tá escondida em Cristo. E a Bíblia fala que quando a gente perde a nossa vida, a gente vai ganhar ela. Quando a gente entende e vive verdadeiramente o poder da ressurreição, a gente não se conforma mais com as coisas desse mundo, não se conforma mais com os padrões desse mundo, e a gente não vive mais para conquistar as coisas dessa terra, porque a gente entende que a gente não vai viver aqui para sempre. Mas a grande pergunta é, a gente crê na ressurreição? Se a gente cresce na ressurreição, a nossa vida não ia ser totalmente diferente? Essa, na verdade, é a boa nova que tá todo mundo esquecendo nos dias de hoje. Mas ela é que traz a esperança para nós do futuro, de que mesmo que o nosso corpo pereça aqui nessa terra, não tem importância, porque a gente tem certeza que a nossa esperança tá no céu com Cristo, e é com Ele que a gente vai viver, e que a gente vai habitar eternamente, junto com os santos anjos que ficam ao redor do trono declarando 24 horas por dia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vocês imaginam o quanto vai ser lindo esse dia? O dia que Jesus vir nos buscar e ressuscitar todos nós, os santos escolhidos, para habitar com Ele. Gente, isso é maravilhoso. Essa é a esperança que nós temos que ter, e é a esperança que a gente precisa passar para todas as pessoas. Que mesmo que o nosso corpo seja entregue à morte, a gente tem a santa e bendita certeza de que a gente vai ressuscitar com Cristo e vamos estar para sempre com Ele no céu. É isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu, pode mandar mensagem aqui embaixo, ou no meu Instagram, que vai aparecer aqui, em algum lugar, não sei. Obrigada por ter assistido até o final. Comenta aqui, dá uma ideia, sugestão de vídeo, de assunto. Foi muito legal gravar esse vídeo, mas de qualquer forma, minha oração é para que vocês sejam cada vez mais parecidos com Cristo e possam começar a viver aqui na Terra a certeza da eternidade, e que vocês possam crer verdadeiramente no poder da ressurreição, porque é real, é a única certeza que a gente tem. Beijo no coração, obrigado por tudo, shalom!